meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa série de estudos bíblicos sobre o Evangelho segundo escreveu João. Temos meditado em todo o capítulo 1. Meu nome é Júlio Victório e você é o meu convidado especial a fazer parte dessa nossa série de estudos bíblicos. Então, hoje meditaremos no capítulo 1, o versículo de número 23. Preste atenção que esse texto ele é muito interessante. Bom, João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Interessante. Bom, no versículo 19 nós meditamos que que uma caravana é enviada de Jerusalém pelo Sinédrio Judaico para fazer alguns questionamentos, para fazer algumas perguntas para João Batista. Então perguntam se ele é o profeta Elias, perguntam se ele é o profeta que havia sido citado por Moisés lá no Antigo Testamento, perguntam se ele é o Cristo, e ele afirma que ele não é nenhuma dessas afirmações que esses homens fizeram para ele. Bom, então quando chega no versículo 22, esses homens perguntam, então, o que você diz acerca de si mesmo? Nós até meditamos no último vídeo, né? Se fizesse essa pergunta para nós, o que nós poderíamos falar acerca de nós mesmos? O que nós poderíamos falar sobre nós mesmos? Né? Nós fizemos essa meditação no último vídeo que nós gravamos, versículo 22. E quando nós chegamos no versículo de número 23, nós verificamos que João ele responde com uma citação do profeta Isaías, lá no capítulo 40, versículo 3. Então nós verificamos que João ele tem uma base, né? Não é nada ao acaso. Ele não vem trazer uma citação que é meramente humana ou algo imaginário por ele, algo que ele inventou na hora para responder aquela pergunta. Nós verificamos que ele faz uma citação que está lá em Isaías, o capítulo 40, versículo 3. Então observe o que diz, Isaías 40, versículo 3. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. No deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto. Então nós verificamos que João ele não estava fazendo nada segundo a sua imaginação. João ele não estava fazendo nada segundo algo que alguém passou para ele de forma aleatória, se assim podemos dizer. João ele fazia tudo que ele fazia pautado na palavra de Deus. Então nós verificamos que o ministério de João o Batista ele tinha uma base bíblica, ele tinha um fundamento. Tudo que João ele fazia era pautado na palavra de Deus. Então, para a nossa meditação hoje, se olhássemos para a nossa vida religiosa, para a nossa vida espiritual, o que nós fazemos? Será que tem alguma base na palavra do Senhor? Será que tem alguma base? Né? Por exemplo, se eu perguntasse para você, me perdoe a intromissão, o que você faz para Deus? O culto que você presta a Deus? Todos os elementos do culto que você presta a Deus ou alguma divindade, qual é a base da sua religião? Então eu deixo para você essa meditação. A minha religião ela tem uma base. A religião de João o Batista ela tinha uma base. Então quando perguntam para João quem é ele faz uma citação lá do profeta Isaías, o capítulo 40, o versículo 3, um texto que foi escrito há centenas de anos antes de João ao menos nascer. Então nós verificamos que João Batista, quando ele aparece, né, quando João ele aparece ali, ele é o cumprimento de uma profecia lá do profeta Malaquias, o capítulo 3, o versículo 1, vem falar sobre o envio de um mensageiro que iria diante do Senhor Jesus, preparando o caminho. Então, quando João ele faz essa citação do profeta Isaías, do capítulo 40, nós verificamos que o ministério de João Batista tinha uma base. E a nossa vida religiosa? O nosso ministério perante Deus, qual é a base? Tudo que nós fazemos tem uma base? Ou será que existem elementos que nós colocamos no culto a Deus? Será que existem elementos na nossa crença que é meramente uma tradição humana? Algo que vem de geração em geração e de repente se nos perguntassem qual a base da nossa crença, de repente não saberíamos responder. Então tudo tem que ter uma base. Então se eu vou cultuar a Deus, se eu vou fazer algo para Deus, é Deus quem determina o que eu vou fazer. É Deus quem determina a forma como eu vou fazer. Por isso que
João o Batista, ele responde com uma base bíblica. Então, João, ele não fazia nada ao acaso. Por isso ele responde com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Interessante observarmos também que João, ele é a voz. E quando nós observamos o versículo de número 1, aqui nesse mesmo capítulo, nós verificamos que o próprio Jesus Cristo, ele é a palavra. Então, ao passo que Jesus, ele é a palavra de Deus, João, ele é a voz. Então, da mesma forma como João, ele é a voz, uma voz que vem falar sobre esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que é a própria palavra de Deus, né? Nós verificamos que Jesus, diversas vezes, ele vai afirmar: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nesse momento, você é um ouvido e eu sou uma voz representando esse Deus maravilhoso. Então, ouça essas palavras que Deus ele traz para mim e para você. E da mesma forma como João, ele é uma voz que vai falar sobre esse Deus maravilhoso. E da mesma forma, você, eu não sei se você é um cristão, mas se você não é um cristão, que você seja alguém que tenha ouvidos atentos à palavra do Senhor, ouvidos prontos para ouvir aquilo que Deus ele quer falar para você, aquilo que Deus ele quer mostrar para você. Então, se você é um cristão, se você é alguém que exerce uma função, um cargo eclesiástico, então que você seja verdadeiramente uma voz de Deus para falar para toda essa humanidade. A humanidade está sedenta de Deus, a humanidade está precisando ouvir a voz de Deus. Então, que você seja um ouvido atento, um coração aberto, ou então que você seja uma voz de Deus, pronto para anunciar as boas novas. Eu tinha mais algumas anotações, mas o nosso tempo é curto e esse texto ele demandaria pelo menos umas meia hora para a gente estar aqui refletindo sobre esse texto, porque esse texto é algo maravilhoso. João, ele era uma voz. Todos nós que somos homens e mulheres de Deus, nós somos uma voz. Então, seja usado por Deus para anunciar essa palavra maravilhosa. Então, se você ainda não é uma voz de Deus para anunciar as boas novas de salvação, então que você seja um ouvido atento, que você seja um coração aberto, que você seja uma vida sedenta por ouvir a palavra desse Deus maravilhoso. E se você é um cristão, fica para nós a meditação. Como ouvirão se não há quem pregue? Tá bom? Pense nisso e que Deus te abençoe abundantemente em nome dele, do Senhor Jesus Cristo. Não esquece de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, tá ok? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.